Bom dia, pessoal. Mais uma semana, mais uma aula do apoio educacional do Polo Galotti, aula de matemática. Eu sou o professor Anderson Guilherme e vamos para a 7ª semana, beleza? Então, bora. Então, e agora dando continuidade ao tópico de equações, a gente chega finalmente nas equações do segundo grau, que é um assunto que eu sei que é assustador para alguns, porque é uma coisa nova, é uma coisa aparentemente muito difícil, porque são letras e letras e fórmulas, muita coisa para interpretar, muitos dados para enfiar numa fórmula e realmente acaba embaralhando a nossa cabeça. Mas vamos a essa aula, a gente vai saber o que é, como se resolve e onde a gente usa esse tipo de equação, porque é muito importante você saber por que a gente ensina, aprende tal coisa. Então, vamos dar continuidade. Bora. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma equação de segundo grau. Primeiro que ela é uma equação de segundo grau porque o termo de maior grau está elevado ao quadrado. Essa equação também tem o nome de equação quadrática. E é uma equação que a gente vai usar bastante no ensino médio, a gente vai usar em física, em química. Então é importante a gente já ter uma noção do que é e como que se usa ela agora, tá? Então, ela é representada como? É dessa forma aqui, tá? É o ax quadrado mais bx mais c igual a zero. É assim que essa equação vai estar representada em muitas vezes, mas a gente vai ver outras vezes, outras circunstâncias que ela vai se apresentar para a gente, tá bom? Então, gente, agora a gente vai falar sobre as letras. O que cada letra nesse tipo que foi apresentado para a gente, se a, x quadrado, se b, x, se c, o que essas letras significam? Então, basicamente, uma equação, para ser uma equação, precisa ter uma incógnita. E a gente sabe que é uma incógnita, né? É o x, é o y, é o valor que a gente quer descobrir. Só que no caso da equação do segundo grau, ela apresenta termos chamados coeficientes. E a gente, no caso, tem o coeficiente A, B e C. O que seriam esses coeficientes? Seriam os valores que estão multiplicando as incógnitas. O A está multiplicando o x ao quadrado, o B está multiplicando o x e o C é o valor ali que está sozinho, que está solto, digamos assim, que não está acompanhando nenhuma incógnita. Então, esses coeficientes podem assumir qualquer valor real, então basicamente qualquer número que você pense agora pode ser uma incógnita, não tem diferença. A única coisa que a gente tem que ficar esperto é para o A que multiplica o x quadrado, porque se o A for zero, não vai existir uma equação de segundo grau. Porque como A é zero, e zero vezes x quadrado é zero, porque zero vezes qualquer número é zero, vai acabar sobrando uma equação do primeiro grau. Vai ficar só bx mais c, que é justamente a forma que uma equação do primeiro grau é apresentada para a gente. Então, gente, daí analisando os coeficientes da equação, a gente pode definir as equações como equações completas ou equações incompletas. O que é uma equação de segundo grau completa? É aquela que o coeficiente a, b e c são diferentes de zero. Como assim? Dá uma olhada no exemplo aqui, olha só. O x quadrado, vamos para o exemplo, é x quadrado mais 2x mais 5 igual a zero. Essa é a nossa equação do segundo grau. A gente sabe que o coeficiente a é igual a 1, porque 1 vezes x ao quadrado é x quadrado, por isso que está lá x quadrado só. O 2x, a gente sabe que o b é igual a 2, porque o b é o valor que multiplica x, né? E o c é o valor solto, que é 5. Então a gente sabe o valor dos coeficientes e esses valores são diferentes de zero. Agora, no caso que um desses valores é zero, a gente tem uma equação incompleta. Que no caso, por exemplo, a gente tem aqui o 4x quadrado igual a zero. Porque a gente tem o coeficiente a, que é aquele coeficiente que sempre multiplica o x quadrado, que no caso ali é 4.
Só que a gente não tem um coeficiente b e nem o c. Por que que a gente não tem? Porque, veja só, o b está multiplicando o x. Só que se não existe x, ele é zero. Então, se você vê 0 vezes x, é zero, por isso que b é zero. E o c é zero porque o c não existe ali. Entende? Então, por isso que o único coeficiente que existe nessa equação é o a, e por isso que ela é incompleta. Mas daí você me pergunta, como que eu resolvo uma equação do segundo grau? E a gente vai ver agora. A palavra-chave da equação do segundo grau, aqui no Brasil, é Bhaskara. Você já deve ter ouvido falar desse nome, seja de um amigo, seja de alguém mais velho. Mas a famosa fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? É uma fórmula que a gente vai aplicar nas equações de segundo grau completas, que é quando a equação tem o A, tem o B, tem o C definidinho. A gente vai aplicar para encontrar os valores de x, que são as raízes da equação. Então veja só, você não esqueça disso. Claro que quando você for fazer uma prova, o professor pode ser bonzinho e deixar essa fórmula, mas é infelizmente uma fórmula que você vai ter que decorar porque ela é complicadinha. A fórmula de Bhaskara se dá pelo seguinte, olha só. O x, os valores de x de uma equação do segundo grau vai ser menos b, o coeficiente b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. A gente vai ver em seguida o que é o delta, mas essa é a fórmula de Bhaskara, beleza? Então, indo para o delta agora, o delta é a letra grega, é o discriminante da equação. E com o delta, a gente consegue identificar quantas raízes ou quantos x essa equação vai ter de resposta. Como assim? A gente estudando o delta da equação, a gente tem três casos. Esse delta pode ser maior que zero, e se for o caso, a equação do segundo grau vai ter duas respostas. Vai ter o x1 e o x2. A gente vai estudar isso mais a fundo na próxima aula. E o segundo caso dela agora é o delta igual a zero, que quando o delta é zero, significa que as duas raízes elas são iguais. Então, x1 é igual a x2, então vai ser um x apenas que vai ter de resposta na equação. E aí tem o terceiro caso, que é quando o delta é menor que zero, quando o delta é negativo. Quando isso acontece, você nem precisa terminar de fazer a conta, porque voltando lá para a fórmula de Bhaskara, tem uma parte falando raiz de delta. Mas só que se você encontrar um delta negativo, essa raiz não existe. Porque não existe raiz quadrada de um número negativo. Isso no conjunto dos reais, tá? Tem que deixar bem claro isso. Mas como não existe um número multiplicado por ele mesmo que vai dar um valor negativo, não existe essa raiz. Logo, não existe resposta para esse problema, entendeu? E qual que é o delta, né? O delta é igual ao b quadrado menos 4ac. Isso é os coeficientes da equação de segundo grau, tá? Então, você vai montar, você vai estudar a sua equação, você vai ver o que é o A, o que é o B, o que é o C, e você vai substituir nos valores da fórmula de Bhaskara e para encontrar o delta, beleza? Aí a gente entra mais a fundo na próxima aula, mas agora eu vou contar um pouco para vocês quais são as aplicações das equações do segundo grau. Porque é uma coisa que você vê assim, você vê tanto problema, tanta fórmula para resolver, e você pensa, poxa, mas para que eu vou usar isso? E basicamente, uma equação do segundo grau pode ser usada para medir o valor de uma área. Você quer medir, por exemplo, o valor de a área de um campo de futebol, o quanto de grama sintética você vai precisar, por exemplo.
ou um jardim, você pode aplicar o próximo passo de uma equação de segundo grau. Agora a gente está na equação, só que mais para frente a gente vai aprender uma coisinha chamada função, que é basicamente uma equação com mais passos, sabe? Que é uma coisa mais a fundo. E com a função do segundo grau, a gente já pode fazer muito mais coisa. A gente pode aplicar essa função em física, em química, e a gente pode, em matemática, calcular o volume de figuras geométricas em 3D, né? E a gente pode também calcular com precisão a trajetória de um projétil, a gente pode ver uma bala disparada de uma arma, o ângulo que essa bala saiu, a velocidade. Aplicando isso em física, a gente consegue ter bem certinho a distância que essa bala vai percorrer graças às funções do segundo grau. O arremesso de uma bola de basquete, um chute a gol, as curvas que faz. E esse tipo de função em geral, que a gente vai aprender bem mais pra frente, é muito aplicado na informática. Em jogos, se você joga Free Fire, se você joga Clash Royale. Clash Royale nem tanto. Mas distância, cálculo, triangulação, tudo isso a gente usa função de segundo grau. E aqui na tela tem um exemplo de Angry Birds, que justamente essa curvinha que mostra mais ou menos a direção que vai o passarinho, isso é o gráfico de uma função do segundo grau, basicamente. Que é uma coisa que a gente vai aprender mais pra frente, tá? Mas fiquem tranquilos, é tranquilo. Por isso que é importante vocês aprenderem a equação agora para não passar perrengue lá pra frente, beleza? E no mais é isso, pessoal. A aula dessa semana é bem tranquila. Façam a atividade impressa, tá? A gente está nesse final agora, reta final do ano. E as notas aqui do apoio vai ajudar bastante vocês aí na escola, tá? E tirem suas dúvidas. Semana que vem vai ser uma aula mais prática, mais exercícios, mais a fundo, né? A gente vai realmente resolver questões, a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, que é onde aparece dificuldade, que é de se confundir letras, se confundir números. Mas por hoje é isso. Boa semana para todo mundo, bom fim de semana para todo mundo. Se cuida, viu, gente? Até a próxima aula. Tchau!